Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, som. Vou baixar o som aqui também. Já Tavinho. Tá com a gente aqui. Boa noite, galera, beleza? Tranquilo? Eu tô sem return. Oh, o Otávio tá aqui. Beleza. Então, se puder me falar como que tá o áudio, né? O áudio 4. Eu não sei se tá de boa. Beleza. Tá, deixa eu colocar o chat aqui pra escutar quem tá com a gente. Ué, aqui nos tabs. Ok. Beleza, tá escutando, né? Ok. Show de bola. Não esqueci de apertar o botãozinho. Oh, tá com o mic estourado aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Ok. Então, temos luzes, tem gente aqui, né? Fico feliz, né, galera. Só ver aqui como que tá o. Uhum. Desculpa ter falado de última hora, Otávio, tá? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte. Hoje eu vou usar. Vou direto ao ponto, né? Estamos completando 12 meses de Microsoft, ou startups. E eu não poderia, de forma alguma, esquecer essa, né? Tipo, um ano de Microsoft pra mim. Tipo, Ícaro, mudou sua vida? Velho, quem muda a vida, eu acho que é você, né? Mas assim, foi um fator decisivo pra gente estar nessa fase nova, tá? De tudo. E obviamente que a gente não poderia jamais estar num canto que. Você nunca vai estar num canto se você não tiver lembrando das pessoas que você se conectou durante a sua vida, né? Então, assim, é óbvio que o WP Raiz, mesmo no limite né, da semente que a gente plantou e está tentando plantar, que na nossa presença, né, diga-se passagem Brasil e fora também, que nós tivemos muita, tanto receptividade, tá, quanto, quanto tipo carinho por onde a gente passou esse ano, principalmente depois do release, né, do curso, tá? E tivemos que parar. Eu particularmente parei, os meninos que estavam mais próximos assim do main staff. Agradeço de coração pro pessoal do. Tipo, todos os meninos, eu não vou esquecer nomes aqui, mas todo mundo que se tornou, né, mais próximo do nosso main staff, os guardiões, digamos assim, Ravi, o Marcos, o Ravi que eu tô falando, é os dois Ravis, né? Mas enfim, o Hugo, tá? Não vou falar nomes não que você esqueça, mas de forma resumida, tá? Um ano de participação na Microsoft, um ano de OpenAI e a gente está completando mais ou menos 4 meses de retool, tá? 3 meses, na verdade, 3 meses e meio. E assim, eu tive que parar algumas coisas para entender na época que a gente estava lançando as funcionalidades do iGrow, que ainda não saiu. Saiu do papel, já saiu bem no papel, a gente tá com a API, mas eu não poderia deixar de passar despercebido este ano, o Retool também, tá? Então eu tentei juntar hoje para isso com o Retool nessa livezinha que eu tô chamando de tempo, tá? Eu espero que a gente consiga validar essa parte em menos de 10 minutos, Otávio? Vou tentar fazer 25 minutos, tá? Bem rápido a parte do WordPress. Não precisa a praticidade que você tem hoje. Quem mexe com a API e a parte de integração sabe que não tem coisa de outro mundo, tá? Deixa eu só abrir aqui meu Miro. Tentei fazer a live mais um pouquinho cedo. O pessoal me pediu muito para fazer a parte de integração do WhatsApp. O caminho normal, né? Porque nós fizemos o caminho inverso, tá ligado? Deixa eu só ver. E boa noite, Marcos. Fabinho tá. Ô, Fabinho, meu lindo. Tá aqui, dale, dale. Fazer uma imagem no Dali pra postar lá com automação. Tá. Vocês podem pedir também, viu? Deixa eu abrir aqui. Vai ter o sorteio, Fábio. Viu? Sai de casa. Todo mundo é de casa, né? Deixa eu colocar aqui
o chat para vocês. Ok. Tô separando só o Miro aqui bem rapidinho. O link do sorteio, quem puder ajudar os outros que chegaram depois, né? Tá aí na descrição. Espero que esteja, né? Graças a Deus, não esqueci de apertar o botão, tá? Viu? Cadê? Lives. Ok. Tá. Vou colocar aqui. Tá o Miro aqui. Beleza. Gente, é o seguinte. Qual é o objetivo dessa live? O objetivo dessa live é fazer uma aplicação no Retool, como vocês quiserem falar. Pode falar de que achar melhor, tá? Eu vou fazer um board de números bem simples, mas eu sempre utilizei, desde 2014 eu utilizo o Xmind. Para quem, Ícaro tá usando o Xmind porque é novo. Não, eu utilizei desde 2014, tem mais de 300 mindmaps. Eu não sei fazer as coisas sem mindmap, né? Quem gosta de escrever, eu escrevo também, mas eu gosto muito do mapa mental. Tenho nada contra o Miro, a gente tá com parceria, mas esse mindmap do Miro eu não me adequei muito. Tá. Seguinte, então o objetivo da live. Objetivo, papai. O objetivo da live aqui é comemorar os 12 meses. Eita, né? É criar um app, tá? Vou criar uma aplicação. Botar assim, criar app barra painéis, tá? No YouTube, tá? Só que esses painéis, eles têm um, funcionalidade diferente. Deixa eu colocar esse bicho aqui, tá? Tá certo? Ô, papai. Esses dois aqui. Os painéis do YouTube, para quem gosta de React e JavaScript, o React utiliza a nomenclatura de apps, né, aplicativos e componentes e tal. E aí o Retool também utiliza essa nomenclatura de apps, tá? Eu vou só abrir aqui para ver se estava abrindo ali. Beleza, então o objetivo é criar um app, só que esse app ele tem que estar integrado com o WordPress. Tá, que você vai criar um aplicativo integrado. Gente, é o seguinte, cada um faz o que quer, tá? Como objetivo eu preciso focar, né? Então a gente vai criar o app, tá certo? Que é criar painéis. Eu vou criar um painel, dois ou três, que pode ser chamado de página. A galera gosta de chamar de página, beleza. Integrado com o WordPress. Pra quê, Ícaro? Velho, para o que você quiser, tá? Se ele vai estar integrado, então o que que eu posso fazer? Eu vou só dar uma ideia aqui, que eu vou colocar na Xmind. Mas a integração do WordPress, você pode criar posts. Aliás, vou fazer melhor. Eu já vou pro Xmind aqui, tá? Que ali a gente usa só como, então assim, tá? Objetivo, beleza? Esse modo Zen, beleza. Modo Zen, tá certo? Criar um aplicativo. E esse aplicativo tem que ser integrado com o WordPress. Show de bola. Tá, integrado via o quê? Via API, tá? Então, para que eu vou utilizar? Quais são as opções de vantagem, por exemplo? Tá? Para quem discorda. A vantagem principal é você gerenciar quem tem mais de 10 sites, 20, 50, quem tem dois, ou quem tem só um, né, e quer ter praticidade, você ter um painelzinho para gerenciar. Eu achei interessante para mim, muito interessante, né? E assim, existem outras ferramentas no code, low code, que estão em alta, tá? O Rito, vou falar um pouquinho de forma resumida. O Rito, ela é conhecida como Internal Tools, então são ferramentas internas. Só para vocês entenderem, tipo, a galera da Inglaterra criou uma aplicação no Rito que está sendo utilizada pela polícia da Inglaterra. O pessoal teve uma startup da Índia que criou uma aplicação que está sendo utilizada para a parte de saúde, tá? Tipo, tipo o OBS lá, OBS de saúde, posto de saúde. Enfim, então as vantagens na parte de WordPress, né? Eu vejo assim, otimização, tá? Por quê? Porque um painel que você vai ter integrado, ele não é só para criar, tá? Então, vou botar assim, funcionalidades do WordPress, por exemplo. Do WordPress aqui a gente tem criar conteúdo, criação de itens, tipo posts, tá? Páginas, certo? Por quê? Isso aqui é via API. Então, qualquer coisa via API, não é que seja Retool, tá? Qualquer coisa via API, você está tomando como base o endpoint nativo do WordPress, tá ligado? E se o endpoint nativo do WordPress ele traz funcionalidades, ou se você vai utilizar uma ferramenta que vai ampliar o endpoint, certo? Então essa via API aqui, é importante lembrar que a gente está usando aqui, a gente vai usar o endpoint
clássico default do WordPress, tá certo? Ícaro, o que é endpoint? Gente, é o seguinte, existe uma convenção, tá? Para vocês que não sabem, entre 2017, acho que foi 2017, 2016, 2000, nessa época aqui, e que os grandes SERPs, tô falando assim, não é teoria da conspiração, meio que obrigaram, tá? Obrigaram não, houve uma conversão e de scrapping. Isso é basicamente, todo site quando você cria, ele tem um endpoint chamado, que é nativo aqui do da PGSOM, tá? O Otávio acho que tá bloqueando aqui, deixa eu só ver aqui, tá, da PV2, tá? Tá até bloqueado aqui, deixa eu só ver, confirmar se tem o... Tá. Esse endpoint, vou colocar da PRED aqui que eu consigo... Não sei se tá aí, viu, Otávio? Tá bloqueado ali. Você bloqueou o endpoint, rapaz? Da PGSOM. Eu também bloqueei o meu endpoint. E esse aqui é o endpoint default da PGSOM. E através disso você consegue. Quem quer utilizar para o mal, utilize. Pode que, Ícaro? Você pode fazer scrapping dos outros sites, tá? Beleza. Da mesma forma que você pode fazer, na verdade, essa conversão que eu estava falando aqui, ela, na minha opinião, ela tem um fundamento para os crawlers, tá? Entenderem como que o site está se comportando. Isso também é defesa e eu entendo completamente o ponto de vista do WordPress.org, tá? Então, assim, vocês estão vendo bonitinho aqui? Estou usando uma extensão aqui chamada JSON Viewer, tá? Muito boa. E o endpoint do WordPress da PGSOM, ele existe na documentação, tá? REST API. Vou deixar para vocês aqui dar uma olhadinha. Então, se você pegar o seu site, tá? E colocar esses endpoints aqui, o seu site barra da PGSOM, você vai encontrar os posts do seu projeto, tá? Beleza. Sabendo disso aqui, você pode fazer duas formas. Se o site for seu, né? Você pode pegar de forma nativa e outra. É interessante que aconteça uma proteção, tá? Existem muitas estratégias de sniffing, de tracking, de scan, que estão associadas a essa parte aqui, principalmente da projeção nativo, né? Com associado com brute force, enfim. Então, existem ferramentas, acho que as principais ferramentas hoje, em 2020, a gente sofremos muito ataque WordPress, né? E com essa expansão dos endpoints, utilização de forma errada, né? De forma errada, assim, de forma exacerbada e, tipo, por pessoas com maldade, começou uma tendência a fechar os endpoints, tá? Existe um arquivo, eu não vou falar de segurança aqui, não é o foco da nossa conversa, mas é muito importante a galera entender, velho, os endpoints estão abertos? Estão abertos, tá? Muito. Então, assim, a gente tem uma aplicação no YouTube que eu coloquei semana retrasada, deixa eu ver se eu acho aqui. E você não precisa do login e senha, tá? Ah, Ícaro, mas é fantástico, só pegar aqui para mostrar para vocês o nosso scan, tá certo? Do iGrow. Aqui. Acho que é esse aqui. Tá. Esse aqui é um scan normal só para mostrar a vocês. Ele está integrado com o WordPress? Não. Você vem aqui, tá? Deixa eu pegar um site aqui que é... vou pegar o da Reis, né? É o melhor que tem aqui. Note, eu tô no Ritu, tá? Vou mostrar o início do Ritu. Eu tô perdido, Icaro. Vou mostrar, relaxa. Só queria que vocês entendessem que quando eu colocar o URL aqui, tá? Vocês podem colocar também. Até passaria esse URL desse aplicativo, mas aqui você coloca o domínio, tá certo? Qualquer domínio. E ele vai puxar os posts, tá? Deixa eu só carregar aqui. O da PRS está fechado. Deixa eu colocar aqui o... Não sei se eu coloquei no... Fala aí, ó, tava uma URL aí. Deixa eu pegar aqui, porque eu não posso falar ao vivo, né? Para fazer aqui. Quem quer colocar a URL? Já sei, vou botar de Felipe Bedin aqui. Felipe tem Criativos Digitais. Felipe tem post, será, meu Deus? Velho, tem que ser o de prédio. Acho que ele tem blog aqui, né? Eita, Felipe, pronto. Eu não tô com acesso, Felipe. Vou colocar aqui o URL. Tem três posts, né? Aqui eu tô usando análise com IA, análise de sentimento. Mas assim, no Retool, aqui é para analisar o conteúdo do post lá do cidadão. No caso aqui é do Felipe, né? Não pode, né, Otávio? Beleza. E aqui tá funcionando, Otávio, bichinho. Lá sentimento, né? Essa análise aqui a gente tá validando. Essa análise está sendo feita com a GPT-3, tá? O texto é positivo, as palavras-chave são 10 etapas.
O texto é um guia como implementar um plano de marketing em 10 etapas, né? Blá, blá, blá. Eu vou mostrar, se quiserem eu passo esse aplicativo depois aqui, mas ainda não está validado 100%, tá? Não, Elementor é WordPress? Só ver. É? Pronto. Se tiver fechado, né? Vamos ver aqui. Tem que ser sem HTTP e eu abro aqui. Deve estar aberto, né? Nhin. Uia. Tá. O que é que isso aqui tá fazendo, Igor? Isso aqui tá fazendo um scan. Simples, um scan simples, dinâmico, tá? Baseado. A gente monta um get parâmetro para esse da PGSum. Da PGSum barra da PV2 barra pulse. Foi feito em WordPress. Beleza, tá vendo? Ele pegou aqui uns. Então, deixa eu colocar aqui para editar o aplicativo, mas eu não queria editar agora para mostrar o post propriamente. Só ver se eu acho aqui o pp. Mas, de forma resumida, o WordPress tem esse endpoint, tá? Aberto. São endpoints clássicos, tá? Para quem não sabe, todo site, quando você cria o WordPress, default, ele aparece com os endpoints. Então, dá pena... Tá, deixa eu só pegar aqui a referência. Essa é a referência, beleza? E todos esses endpoints ficam abertos para que as aranhazinhas venham e façam o entendimento normal da Terra, né? Tá. Se você pegar o teu projeto, colocar tipo a URL do teu site, tá certo? URL barra qualquer um desses aqui, certo? Da sugestão barra WPV2 posts, WPV2 posts, você vai achar o quê? Posts, certo? Já peguei lá, tá? Já peguei aqui. Ele puxou aqui uns pricing plan, tá ligado? Bottom, né? Esse aqui é o do barra posts. Beleza. Então é o seguinte, para meter a mão na massa, o que a gente precisa? Tá? Objetivo, vantagens e pré-requisitos, tá? Pré-requisitos. O que é que você precisa para fazer a integração? De qualquer coisa, né? Eu vou mostrar a integração do... A galera tá parado aqui. Sinto falta da Davi, o menino nem aparece. Pergunta tanto, velho, o ano inteiro, velho, cadê? Tem quanto aqui nesse negócio? Deixa eu ver aqui. Cadê? Nem Felipe tá assistindo mais live minha, pô. Desde julho, ele fica pedindo, pô. Tô com saudade aqui. Cadê? Até abrir aqui. Vai, tem 14, né? 14. Beleza. Tá dando pra escutar, Otávio? Ou tá lag? Aqui tá verdinho. Beleza? Tá. Seguinte, pré-requisitos, tá? Deixa eu colocar isso pra lá. Show. Pré-requisitos aqui. O que a gente precisa para fazer a integração, tá? Então, integrar o WordPress, vai precisar aqui. Você pode utilizar Function, tá? Você pode utilizar plugins, beleza? Mas se você quiser se conectar com o WordPress, tá? Tipo, gerenciar o teu WordPress via da PCLI, enfim. Nesse caso, via REST API, você vai precisar de de uma autenticação, tá? Então, o primeiro ponto aqui seria uma autenticação. Autenticação. E aí, Ale, beleza? Meu lindo, comemorando 12 meses aqui da Microsoft. Satisfação. Então, a autenticação aqui, gente, né? Importantíssimo. Essa autenticação, ela pode ser feita de várias formas, tá? Pode ser, eu não vou citar todos, pra gente não passar tanto tempo nessa parte aqui e criar logo o app, tá? E pro sorteio também, muito importante o sorteio para a gente tentar criar um ambiente no Brasil aqui mais próximo da parte de automação, tá? Alguns, não vou falar muito, mas a galera que gosta de automação e tá no WordPress conectado conosco, tipo, me pediram para falar sobre o workflow do Itu, fantástico, tipo, fantástico mesmo, não tenho o que falar, fiquei louco quando entrei. E adoro o Power Automate, mas assim, um canvas infinito, né? Vou mostrar para vocês no final. Então, a autenticação aqui você pode fazer desde a autenticação básica, desde a autenticação do usuário, certo? Autenticação por token, tá? JS. Autenticação por... Enfim, pode ser um SSO, depois também, mas vou colocar só essas duas aqui, beleza?
Então, integrar o WordPress, eu sugiro a utilização de um plugin para fazer essa validação de autenticação, tá? E gerenciar os endpoints. Então, o plugin aqui, ele funciona da seguinte forma, ele vai... Tem vários plugins bons e confiáveis, muito, muito bons. Inclusive, quem usa Cloudflare, que fecha os endpoints também, tá? Eu tô acompanhando. Beleza, Fabinho? Show. Eu sugiro muito, muito, muito que você tome cuidado com os endpoints que você vai fechar ou utilizar, né? Até mostrei semana passada para os meninos que estavam utilizando uma API aberta, tá ligado? Então, assim, o plugin que eu recomendo, deixa eu só colocar assim, o plugin vai ter que ter como funcionalidade gerenciar autenticações, né? Autenticações, deixa eu esse negócio aqui. Autenticações, né? E, e gerenciar os endpoints, beleza? Show de bola. Gente, eu não vou perder tanto tempo nessa parte aqui, a menos que vocês queiram, mas é muito, muito mais lidar com essa parte de API, tá? Se você quiser se debruçar, é um ambiente muito, muito maravilhoso, tá? Já chegou faz muito tempo essa parte de integração de third partners, né? Hoje em dia, se você não tiver noção assim de webhook, de API, a gente tem outros vídeos também. Eu falo sobre integrações, o próprio vídeo do WhatsApp lá, do WhatsApp para WordPress, né? Então, os endpoints são importantíssimos, né? Beleza. Ali. Seguinte, deixa eu só fechar isso aqui. Vamos para o WordPress, tá? Depois eu vou começar no Retool aqui. Já mostrei um pouquinho do Retool, né? Isso aqui dá para aparecer também. Vou deixar isso aqui salvo, beleza? Deixar aqui salvo esses dois aqui. Esse aqui eu vou fechar esse. Felipe já foi. Beleza. TNS. Tá. Seguinte, a gente tá com uma instalação de WordPress aqui. 100% Canguru, né? Quem quiser acessar aí, já está aberto. Pode entrar. Do da PNE, que deveria ter saído esse ano, mas infelizmente muita coisa aconteceu. Da PNE, para quem não sabe, é o WordCamp Nordeste, tá? Nossa edição não aconteceu em novembro, não tive forças e tá hosteado na Canguru, beleza? Deixa eu abrir aqui. Inclusive, foi a aplicação do WordPress que eu utilizei para o curso de Elementor, beleza? Então, eu tô com a aplicação aqui, zerada, capada, tá? Capada, capada. E vou fazer o início aqui, beleza? Mas aqui o foco, como é fazer primeiro a integração, né? Então eu não vou nem instalar Elementor, nananã, só tirar isso aqui que é toque meu, tá? E eu acho que é importante vocês terem cuidado também, principalmente com os temas também. Não precisa colocar 10 temas, 50. O aviso aqui de diagnóstico, quando você vem aqui, eu sinceramente sou contra esse aviso, sabe? Tanto de temas quanto de plugins, eu acho que deveria ter menos, eu fico com toque. Dá uma olhada na parte de informação sempre, beleza? Vamos lá. Qual é o plugin que eu recomendo? Gente, se você colocar aqui na bibliotecazinha API, tá? Só um detalhe. Se o Otávio tiver como dar uma olhadinha da PGSON, eu agradeço, viu? Não sei que está aberto ali. Você vai encontrar várias soluções, tá? Eu, eu tenho uma forma, tipo, de não tentar... Não, tipo, não tô falando que os plugins vão dar errado, tá? Porque é gratuito e pago. Até porque você tem a gente tem vários exemplos na Terra, não só de WordPress, mas tudo. De plugin que depois rodaram, tipo, utilizaram para fraude, né? Vários que foram banidos. Tipo, não é o WordPress. O mundo é assim. Então, o que eu recomendo hoje é esse cidadão aqui da Minority, muito bom, tá? Apesar de ter poucas instalações. E se você quiser usar os defaults, né? O do ACF também é legalzinho. Mas assim, não tem a ver com o campus do ACF, tá? Quem utiliza ACF, quem utiliza Project Engine, que bota endpoint lá, você consegue fazer a validação. Beleza. Nesse caso aqui, eu quero pegar somente, tipo, posts, tá? Vamos trabalhar com posts aqui. Criar usuário, né? Tá. Vamos trabalhar com um painel no YouTube, onde a gente possa criar um post e também trazer o post para tipo, para outros lugares, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o domínio Origin, tá? Existem várias soluções. Vocês podem ver que tem umas soluções mais antigas aqui, que geralmente quem faz, esse do API Swagger UI, UI,
É muito bom, só que é perigoso, tá? Vou instalar, se quiserem, eu vou instalar, vou até colocar ele aqui. Tem plugin, olha só, Disable REST API, tá? Desabilita. Disable REST API. Por que, Ícaro? Porque eu falei para vocês, o endpoint já vem nativamente, de forma nativa aberto, tá? Vou colocar aqui. A galera do MiniOrigin eles têm um pack muito bom de soluções gratuitas para o WordPress e outras coisas também, gigante. E quem quiser dar uma olhadinha na parte da biblioteca do WordPress, né? Vocês vão encontrar muita solução deles. Depois eu coloco aqui, só separar aqui. Eu recomendo este plugin aqui, ó. WordPress REST API. Colocar aqui plugin, certo? Mas rapaz, Alexandre entrou, rapaz. Coisa boa, Alexandre. Fico muito feliz. Só falta o bolo de dinheiro, que não tem, né, Ale? Bolo de cheiro. Tá. Vou ativar ele aqui. Beleza. Seguinte. Aqui de cara você tem algumas opções. Quer dizer, duas opções na versão gratuita, que são as suficientes. Por isso que eu coloquei GWT aqui, só duas. Usuário e token, tá vendo? Só essas duas. O Xmind não é muito bom para colocar foto. O Miro já é fantástico, colocar foto e marcar. Então, assim, eu vou colocar aqui umas fotos do lado direito do Miro, depois eu trago aquele mindmap para lá. Mas, de forma resumida, a gente tem duas opções: Basic Authentication, né? E o GWT. Seguinte, eu não recomendo para que, assim, quem está começando agora para autenticação, você pode usar o Basic de boa, né? Com o usuário e o password com o Base64. Isso é obrigatório. Você vai ter que fazer um encoding. Um encoding, né? Você vai ter que criptografar o usuário e senha dividido entre. Acho que dá pra, não sei se dá para fazer, tá? Mas eu não queria fazer o do usuário e senha hoje para não tomar. Você tem que colocar o usuário, dois pontos e a senha. Pegar isso aqui e ir lá no base um transformer, né? Tipo um encoder, decoder. E transformar essa string em base 64. Então eu vou utilizar aqui o GWT. O plugin tem várias soluções aqui na forma gratuita. Acho que vai até aqui, depois daqui para baixo é pago, né? Eu particularmente, para essa parte do retool, a gente só vai usar aqui o método, vai validar um token, tá? E depois eu vou dar uma olhadinha aqui nas protected API aqui, que estão abertas, que é o que eu estava falando no início. Existem várias soluções. O próprio, acho que o All-in on Security, tipo o WordFence, tipo, os principais já estão fechando esses endpoints. Estão fechando, mas não é tão legal às vezes você fechar de forma aleatória. Por quê? Porque existem endpoints que são usados muito, principalmente para o e-commerce, tá? Que você desbloqueando. Tipo, o post aqui posso desbloquear e desbloquear? Não sei. Eu não sei. Depende do seu projeto, né? Então, todos esses aqui são endpoints que estão válidos. Se eu abrir aqui, né, a gente vai tá utilizando ele. Otávio, se você estiver na live aqui e puder me escutar um pouquinho, eu queria saber se tem como abrir o endpoint aqui, porque eu não estou conseguindo entrar na projeção aqui. Acho que é um bloco de servidor, tá certo? Se tiver como dar uma olhadinha, eu agradeço, Gatinho. Beleza. Se não tiver, eu entro no APRs ali, não tem problema nenhum. Eu já vou até abrir aqui, que eu não sei como tá a config, eu esqueci de avisar o Otávio que a gente ia fazer esse processo de validação aqui. Tô entrando no APRs. Deixa esse aqui. Deixar a referência do plugin também. Uhum. Ah, o Rafa, beleza, Japa? Da PNE quando. Rapaz, Fábio, só depende de vocês, velho. Pra eu fazer sozinho da PNE, eu não consigo, não, pô. Já faltou fôlego, entendeu? Beleza. Me manda o link que eu dou uma olhada. É esse aqui. Coloquei o link aí, ó, tá? Tá. Então é o seguinte. Imperatividade é foda, né? Eita, Alexandre. Vamos lá. Ó, vou fazer a autenticação, criar a autenticação aqui pelo GWT, tá? Você vai ter duas opções aqui. Na verdade, só tem uma, que é gratuita, beleza? Dá um Next. Show. Aí é o seguinte, você vai ter que ter um usuário e uma senha para gerar o token aqui, tá?
todo processo ele vai precisar de uma validação para gerar, fazer o merge, né? Ou tipo, se vai ser certificado, por exemplo, segurança, né? Se tem um certificado, uma private key, você vai ter que ter a validação para transformá-la. Beleza. Eu vou criar um usuário aqui, tá? Eita, deixa eu criar um usuário aqui. Essa senha não tem mais não, viu, papai? Vou botar assim aqui. Pode pegar os e-mails. Até mesmo eu perdi aqui. Casa do Levi. Massa. Colocar aqui da raiz token, tá? Token do Senhor dos Anéis, né? Muito bom, velho. Bem lembrado. Da raiz token. Beleza? Quanto tempo a gente tá aqui? Esqueci de colocar o cronômetro. Vou colocar aqui 10 minutos para terminar essa parte. Beleza. Da raiz token. Como eu não passei o URL, também não vou passar assim aqui não. Deixa eu fechar isso aqui. Né? Passar token também, viu? Passa token. O site vai ficar online por pouco tempo, né, Otávio? Pessoal aí. Você vai precisar do login e da senha. Então você vai aqui. Nesse caso aqui eu estou criando um usuário, tá? E tá na outra tela aqui. Tá. Então eu criei um usuário aqui chamado APRed Token, beleza? Vou colocar aqui nessa sequência aqui. A sequência é o seguinte. É bem simples. Você vai fazer os três procedimentos aqui. Número um, 2. Os caras de interface aqui poderiam botar um número maior, né? 1, 2 e 3. No número um, bota o usuário e a senha e mete ficha. Quando você meter ficha aqui, vai sair a token, tá? Se tiver errado seu login e a senha, não vai dar certo. Deixa eu só duplicar essa tela, puxar para cá, tá? E vou gerar token aqui, só para ver por segurança, que eu não sei se tem Mr. M, né? Ó, tá certinho. Então, eu vou botar aqui, login e senha, mete ficha. Quando você meter ficha, a token vai ser gerada, tá? Lembrei, essa token não tem problema nenhum, porque ela não é válida se eu não apertar lá em cima o next. Esse endpoint aqui, ele foi criado, tá? Para que aconteça a criação dessa token. É um endpoint nativo, Icaro? Sim e não. Nesse caso aqui, a configuração desse plugin ela altera algumas coisinhas, mas existe a forma de você validar isso via get parâmetro. Você pode usar um post, né, uma coisa tipo, para utilizar, fazer esse get. Tá. Então eu teria que pegar aqui a token, beleza? Eu vou pegar essa aqui, não tem problema nenhum, pode pegar, anotei. Coloca no passo 2, beleza? Validou. Tá, certinho. Lembrando, a gente está fazendo um processo aqui do WordPress, tá? Para quem não gosta não tem interesse nenhum nessa parte de automação, ou então, tipo, começou ouvindo, a cabeça não funcionou muito bem, é um sinal que, tipo, você precisa realmente, se você precisa disso, Ícaro, eu preciso muito, vai ter que passar mais tempo, mas infelizmente todos os processos de automações, eles são meio que, como é que eu digo? Essa interface, você vai trabalhar com número, vai trabalhar, certo? Tipo, vai trabalhar com string, vai trabalhar com URLs. Então, não tem negócio lindo e maravilhoso, não. Existem algumas soluções, mas, tipo, parâmetros, né? É, um body, tipo, tipos de body, né? A gente pode ter um videozinho sobre isso depois, mas autenticação, você precisa validar o processo. Tipo, criar uma token para criar o login e senha. Pegou essa token aqui, e agora já está válida, né? Tá funcionando, beleza. Esse endpoint aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aliás, deixa eu tirar aqui. Por isso não estava funcionando, Otávio. Foi mal. Tava com simplesmente Oh, I'm sorry, Otávio. Gente, quer ver? Da PGSum barra V2? Foi mal, Otávio. Simplesmente os links permanentes aqui estavam com index e o bicho tava bugando ali. Ou você liberou aí, não sei não. Tá. Aqui é um endpoint. Se você for descendo, você vai voltando, né? Não encontrou nenhuma rota, beleza? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu quero acessar via Retool ou via API o que tem aqui dentro do WordPress, tá? Se eu vou autenticar, então eu tenho poderes de criar posts, deletar posts, tá? Eu vou mostrar as permissões lá no REST API do WordPress. A gente vai criar uma modulação da API, né?
utilizando o recipe, a aplicaçãozinha do Ritu, específico para API. Beleza. Pegou o endpoint aqui? Tá. O que é que você precisa fazer, papai? Tem alguém falando aqui? Estava... Simplesmente o link permanente, pô. Tá ligado? Esqueci. Então, aqui, index PHP, né? Se você colocar isso aqui em aba anônima, você vai acessar. Aliás, já não pode, tá vendo? Tá certo? Não pode. Por quê? Porque eu já coloquei esse plugin, muito bom. Ele bloqueia a utilização dos endpoints nativos, tá? Sem autorização, sem autenticação. No caso aqui, a gente está usando o GWT, né? Eu vou só fechar esse aqui, porque pode ser que a gente tem alguém que queira se adiantar e utilizar aqui a token. Não tem problema nenhum, papai. Só pegar aqui. Uhum. Tá, eu vou pegar aqui a token salvar escondido, colocar no mapa ali. Tô aqui, viu, Japa? Pode falar, gatinho. Colocar aqui. Beleza. E agora eu vou colocar a Bíblia aqui. Vou dar outra tela aqui bem rapidinho. Só para vocês não. Beleza. Ó. Aí, aqui o terceiro passo. Vou mostrar para cima que tá com a toque lá em cima. Não quero ficar indo e voltando. Aqui é o cabeçalho, tá? Então, para utilizar o WordPress, para você se comunicar com o WordPress, você vai ter que fazer uma autenticação. Nesse caso aqui, independe se eu vou utilizar o Ritu ou não, tá certo? Independe, não tem nada a ver com o Ritu. Tem a ver com a autenticação. O Ritu só faz o seguinte: ei, Ritu, vá lá no WordPress tal, aqui tá o login e senha, a tokenzinha, vá lá e pega os posts tudinho para mim. Ele vai lá e pega. Não, menino, não, mas, né? Deixa eu abrir aqui esse postman. Aliás, acho que eu vou fazer com 10 minutos, né, papai? 3 minutos, papai. Muito bem. 3 minutos não fez nada, Ícaro. Tô fazendo a autenticação aqui. Tá. Aqui a gente pode colocar, por exemplo. Oi, minha toga. Eita, agora lasca. Então, faz aqui colocar só o endpoint. Esse aqui. Na verdade, não é esse, né? Então tá aberto, tá. Esse aqui, papai. Vamos colocar esse endpoint aqui lá no Postman, tá? Vou fazer um get, beleza? Para quem não sabe o que é Get Postman, né? A gente tem uns 5 vídeos no canal, tá? Mas de forma resumida, Get é Get, eu quero pegar. Get, né? E Post eu quero postar, basicamente. Então você vai postar ou vai pegar? Eu quero pegar. Eu quero pegar o quê? Informações. Quer saber como... E da PNE, né? Dev da PNE, como é que tá a situação dos posts aí? Aí ele mandou a lista. Só que ele só vai mandar a lista, ó. Se eu mandar aqui o CN não autorizado, tá certo? Eu vou colocar aqui no header, tá? Essa string aqui, deixa eu só fechar aqui porque tá. Esse negócio de token. Botar na tora, né, Otávio? Bota aqui mesmo. Quem quiser entrar, entrou. Tá, tá com o honeypot aqui. Eita. Beleza. Então você vai montar o cabeçalho aqui. Authorization, não, não, não. Se eu fizer um get sem nada, não, eu quero pegar post aleatório. Você pode utilizar parâmetros. Eu quero pegar post do autor tal, entre a data tal, e aí você vai para parâmetros, né? Ou você faz um body você constrói um body, uma JSON ali, para dizer eu quero desse tipo, nanana, tá? Eu vou apertar aqui o send. Tá vendo que não tá autorizado aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o... Por quê? Porque eu não apertei o next. Muito seguro esse plugin. Muito seguro mesmo. Ó, apertei o next lá, validou. Tá? Então a gente tem aqui um JSON Ícaro. Velho, vocês podem fazer isso aqui. Só não vou passar token agora para não bagunçar, mas depois do vídeo eu passo esse token. Esse response aqui, galera, ele é um resultado do que você pediu, tá? Um resultado, óbvio. Então, se você vai lá no WordPress, ele me trouxe as informações do da PNE. Como eu não tenho nenhum post, tá? Então ele não vai trazer nada, beleza?
A gente pode, aliás, tem um Hello World aqui, né? Deixa eu só ver que tá com o Hello World aqui. Tá, o Hello World tá aqui, ó. Certo? Show de bola. Beleza? Bom, sabendo disso aqui, a gente fechou o quê? Fechei a primeira parte aqui, tá? Criar um aplicativo. Então, isso aqui é o objetivo, tá? A necessidade. O que a gente precisa do pré-requisito que eu coloquei lá no. Para fazer a integração, a gente precisa de autenticação, tá? A autenticação já foi feita? Acabei de fazer, instalei esse plugin, né? Criei uma token e validei um get para saber se está funcionando ou não, né? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? A gente vai para outra parte que é redo, tá? Nesse caso aqui, a autenticação foi validada? Sim, vou até colocar aqui para dentro, beleza? Então, redo, eu vou criar um app, tá? App simples. Acabou o tempo, gente. Beleza. A gente vai criar um app simples, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre redo. Deixa eu só fechar essas telas aqui. Todas as telas. Beleza. Temos quanto tempo? 5 minutos. Ok. Cadê? Então, vou fechar esse aqui. Muitos painéis. Autenticação deixar aberto. Uhum. E vou abrir aqui o do redo. Fechar isso aqui. Aqui eu vou deixar o CPN aberto. Autenticação aqui, ok. Fechar isso aqui, beleza? Tá, o redo eu vou abrir isso aqui. Rafael Ioano, o homem que limpou 50 salas em um dia. Muito bom, Japa. Gente, seguinte, para quem não conhece o Ritu, né, eu já falei no início, não vou tomar muito tempo, a gente começamos tarde, mas existem várias soluções no mundo. O Ritu, ele é um unicórnio, teoricamente, e assim, fantástico. A gente está no Ritu faz 4 meses, né? Foi onde encontrei paz para fazer, pelo menos a prototipagem dos aplicativos do iGrow, inicialmente. E comecei a fazer outros aplicativos. A gente fez um aplicativo em menos de um mês. Eu acho que fizemos 4 aplicativos. Um deles foi com a parte de odonto, verificação de imagens, tá? Que dá para mostrar para vocês aqui. Dá uma olhadinha, tá? Eu não estou vendendo peixe de forma alguma. Para quem me conhece, sabe que eu sou bem autêntico, tipo, por onde eu passo. E gosto de contribuir muito. Toda a comunidade deles vieram agradecer. Eu agradeço demais, sabe? Você tá num canto que você faz o bem, então é um prazer para mim. Eu acho que é um objetivo de todos. Então, dá uma olhadinha com calma. Existem várias soluções do YouTube, tá? Mas de forma resumida, você cria aplicativos com React e JavaScript de uma forma fácil, utilizando front-end, tá? Integrando o mundo inteiro, né? Então, assim, depois vou entrar aqui no YouTube. Na verdade, já entrei, né? Aqui é a parte inicial, onde você faz o login, beleza? E aqui em cima você tem os brinquedinhos. Tem apps, né? Umas tabs para utilizar algumas funcionalidades. Resource. E quando eu entrei em Resource, foi a minha primeira vista. Quando eu cliquei aqui, Create New, e vi a quantidade de possibilidades que eu tinha, não estou falando de outras soluções, comparando, né? Tanto que na Microsoft a gente tem muita solução também, o Automate integra até a Alma, o N3N também, mas da forma como a construção e a integração, para mim, Superblocks, eu usei Superblocks, tipo Airplane, sabe? Tipo, soluções boas. O Buddy tá? A Buddy Airplane, Airplane.dev, fantástico também. Superblocks, tá? Usei todos isso aqui esse ano, tá? Mas minha paixão que tipo, me acalmou. O Buddy inclusive, tem a solução CloudHost. O Airplane, fantástico também. E o Superblocks, inclusive, tem Python lá dentro, tá? Para quem curte Python igual a nós, né? O Airtable não tem Python. Isso foi uma desvantagem que eu só fui perceber depois, que eu estava precisando de Python. Mas, enfim, existem outras soluções além dessas, tá? Só estou comentando as que eu utilizei para chegar no YouTube. Então, chegamos no YouTube. O que que eu estou usando aqui? Estou usando muita coisa, mas de forma resumida, o WordPress com MongoDB, tá? Você pode integrar o MySQL direto, tipo o banco de dados do YouTube. Eu não utilizei, mas assim, não é que eu não recomende. Por segurança, né? Se você deixar uma porta aberta, ou não colocar um whitelist para o seu IP, eu não recomendo utilizar nenhuma dessas soluções aqui a nível de database, tá? Principalmente database onde você tem manipulação direta, tá?
E aí, dessas funcionalidades aqui, hoje, né? Hoje o que eu vou fazer outros vídeos no YouTube com vocês, não de live. Vai ter um módulozinho. A gente vai usar um REST API. E aí você tem várias opções, tá? Aqui na parte de aplicação, de app, né? Eu já pulei essa parte aqui, eu estou falando de resource. Porque na minha opinião, o resource é antes de criar o aplicativo. Mas enfim. Então, o WordPress já está com o endpoint aberto com autenticação. Nesse caso aqui, deixa eu entrar aqui. Eu criei uma pastinha e nessa parte eu criei um aplicativo. Como, Micro? A gente vai ter um vídeo sobre isso, tá? Vou precisar sair. Valeu, Martinho. Show. Pelo menos fica salvo, Fábio. Então, tô fazendo aqui pra gente efetivar, gatinho. Muito obrigado. Já se inscreveu no negócio lá? No sorteio? Tá. Criei um dashzinho aqui, beleza? O que acontece? Se eu colocar aqui uma tabela, né? Inclusive tem um vídeo do YouTube sobre o DALI, tá? Quem quiser acompanhar. Se eu colocar uma tabela aqui, essa tabela ela vai ser populada por quê? Pelo quê? Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer uma query para o WordPress e trazer o resultado para aqui. Nossa senhora, muito complicado. Vamos ver aqui. Se eu criasse um resource, tá? Aqui, eu poderia usar esse resource sem precisar colocar de novo. Qual a diferença de criar um resource aqui em REST API ou vir aqui dentro do aplicativo do Ritu, clicar no mais, clicar em Resource Query e aqui onde está o Resource, qual a diferença, entendeu? Tô falando qual a diferença, viu? E escolher aqui REST API, aqui, ó. Pronto. Qual é a diferença, cara? Gente, é o seguinte, se eu clicar aqui dentro do aplicativo, clicar em criar uma query e vir aqui e escolher esse bichinho aqui, tá? No select REST Query REST API, eu estou fazendo uma coisa meio que temporária. Ou seja, se eu tiver em outro aplicativo, eu tenho que fazer um export dessa query, tá certo? Se eu criar aqui um resource e configurar essa query como default, por exemplo, se eu, no caso que eu criei a aplicação para vários sites, então como é que a gente faz? Eu quero criar um REST API resource para que funcione em todos os sites WordPress que eu tenho. Beleza. Então você tem que usar uma string dinâmica, né? Nesse caso aqui, seria, por exemplo, nome do site. Nome do site, né? Nome do site. Barra da projeção, tá? Então o nome do site vai variar. Se o nome do site vai variar, então é como se não existisse aqui. Eu não recomendo utilizar já o resource, tá? Então vamos supor que aqui em cima, deixa eu criar aqui. Vou deletar esse aqui e vou renomear esse aqui como, vou botar assim, ó. Vou botar assim, get wp, certo? Pegador de pressa. Tá. Cadê o endpoint? Coloquei em algum lugar aqui o endpoint, foi? Endpoint. Tá aqui. Boa. O endpoint tá. Vou pegar o endpoint de novo aqui. É, o da PGSON, né? Tudo bem. Da PGSON barra da pp2 barra posts, tá? Esse aqui é o endpoint. Beleza. Vou voltar aqui. Esse aqui é o redo. Deixa eu colocar ele vermelhinho. Talvez seja melhor dividir, né, Otávio? Muito bem. Já vai dar 11 horas. Aqui é o get. Então eu vou selecionar aqui o resource. REST Query API, né? Tá? Aqui em get, você pode usar outros parâmetros, mas eu vou usar um get. Vou colocar o URL. Beleza? Nativo, ou colada mesmo. Então não é dinâmica, tá? Aqui no header, eu vou colocar o que eu coloquei lá no Postman. Oh, really? Né? Authorization, tá? Ctrl-C, Ctrl-V, Alt-Tab. Ctrl-C, Alt-Tab, Ctrl-V. Vou pegar esse bit aqui e vou colocar esse velo aqui. Não tem problema nenhum, já vira ali. Tá. E aí, cara, o que acontece? O que acontece é que vai dar um resultado se tiver certinho, né? Então, save and run. Se tiver correto, lá embaixo a gente vai ter o resultado. Beleza? Ó. Resultado de quê, meu Deus do céu? Resultado do WordPress. Lá desse WordPress que eu criei, o endpoint. Vai puxar o quê, cara? Como eu coloquei aqui, gente, eu coloquei aqui barra posts, né? Barra posts. Então vai puxar post, né? Ah, e se eu colocar barra users, puxa usuário. Todos.
Se tiver autenticado, você puxa tudo. Inclusive, se você tiver uma ideia de um WordPress que esteja aberto, você puxa os usuários. Sim e não. Você vai puxar os usuários. Mas existe também, depois disso, na mesma época que fizeram, criaram da projeção assim, ainda também se pensou em proteger os usuários. Então, foi uma das coisas que já é protegido. O e-commerce principalmente, tá? Não é tudo aberto não, gente. Mas post para fazer scrapping e fazer brute force e tudo mais aí. Brute force não, mas sniffing, enfim. Então aqui eu vou mostrar a facilidade que a gente tem no Retool, tá? Deixa eu botar isso aqui mais. Então eu vou clicar aqui na tabelinha, tá? Do lado direito, ó, do lado direito aqui, vou fazer o seguinte, quem já trabalhou com React e JavaScript sabe os parâmetros dinâmicos. Então o Retool, ele, como usar dynamic parâmetros ou, né, dados dinâmicos. Eu coloco aqui, no editor a gente só precisa colocar duas chaves, tá? Abrindo, que já colocou fechando, e você escolhe aqui o que você quer, tá? Nesse caso aqui, como o nome da query, ela é getWP, tá? Então vou escolher ela aqui. Ela é um vetor. É mesmo, really? Tá aqui, ó, array. Array. O menino que andou. Tá vendo? Então eu escolhi array. Beleza. O que é que ele pegou aqui? Ele pegou o resultado da query, tá? Se a minha query for de post, então ele vai pegar os posts, tá certo? Beleza, show de bola. Só acredito vendo. Então faz o seguinte, aqui do lado direito, eu vou fazer assim, eu vou diminuir essa tela, tá? Eu vou tirar tudo, vou deixar só o título e o conteúdo dela, pra gente passar o mouse e ver. Beleza. Aqui, ó, são todas as informações que a gente tem em um post. Um post. Então, o da projeção de post do WordPress, ele tem essas colunas, ó. Todas as colunas aqui fazem parte do post, do JSON que está lá no WordPress que a gente está analisando. Show de bola. Nunca tem como fazer um... Eu estava pensando em criar aqui uns conteúdos aqui, mas para facilitar o horário também, colocar aquele fake post, né? Fake post. Deixa eu ver como é que tá aqui. Esse aqui. Não, não é esse não. É o Loren Y, né? Loren Y. Catarse. Uhum. Uhum. Fabinho foi embora. Ano passado eu fiz uma live meia-noite sozinho no A Vereador Ano Novo. E aí, não sei quem que falou, velho. Show, Ícaro. Não é horário pra fazer live. Eu disse, tô sozinho, pô. Posso nem fazer uma live sozinho aqui, né? Vou criar 10 posts aqui, só. Sim, tem que dar um parâmetro. Vai, papai. Tá. Esse aqui é um pluginzinho, né? Lorem Y, pra você gerar só conteúdo. Eu pedi pra ele gerar 10 posts aqui, tá? Tá, beleza. Então, se eu for lá no Redo agora, tá? Nesse aqui. Se eu rodar a query de novo, o que é para acontecer? Aqui, run. É para que essa tabela apareça 10 linhas. 1, 2, meio, tá certo? Não tô entendendo. Essa tabela aqui, tá? Ela tá puxando o resultado dessa query que eu criei. E essa query que eu criei, ela puxa o resultado, ela vai lá no WordPress, autentica e puxa os posts. Ponto, tá? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer um painelzinho aqui pra gente ficar feliz. Eu vou criar aqui uma text area. Text area. Pode ser um rich text, né? Texto rico, como diz colocar um rich text aqui. E esse rich text, eu vou dizer que ele vai exibir o conteúdo de um post que eu clicar na tabela. É mesmo? É. Quer apostar? Se eu clicar aqui, lá embaixo atualiza. Duvido? Não, duvido não. Então vamos lá. Aqui, os parâmetros dinâmicos. Eu não gosto dessa visão aqui, já foi uma sugestão minha, para dar um zoom aqui lá direito, sabe? Sinto falta aqui. Então, default value, se eu tá aqui, ó, muda, tá? Default value. Então, vou botar o default value aqui como eu não vou botar o get. Por quê? Porque o get vai puxar um monte de post. Eu quero selecionar a tabela
e ele exibir aqui. Show de bola. Então, table 1, que é o nome da tabela, table 1, que vem default, select row data. Beleza? Ponto. Ponto por quê, Ícaro? Para quem não conhece a parte de objeto orientado e vetores, vai ter que olhar um pouquinho, mas se você colocar um ponto aqui, você vai andar por dentro do vetor, né? Alinhado. Então aqui, como eu já sei que o WordPress, aqui dentro a gente tem, existe uma coluna aqui chamada Content, e nessa coluna, gente, a gente tem um subitem, tá? Subitem chamado Render. Tá? Então eu quero pegar as informações do Render. Então aqui eu tenho que entrar Table 1, Content, Render, tá? A gente está falando sério ali. Como eu estou selecionando uma linha, então ela muda o contexto. Aqui o alinhamento, ele é Select Row Data, ou seja, dados da tabela, ponto, aí eu vou escolher Content, tá? Ponto, Render, beleza? Lá embaixo o conteúdo, tá certo? Que legal, Ícaro. E agora? Eu não sei. A gente tá editando o WordPress aqui dentro do YouTube, beleza? Deixa eu dar um preview aqui, tá? Ó. Você faz lá em cima, bota embaixo, beleza? Show de bola. O que mais? Aí a gente pode botar uma imagenzinha aqui, do lado direito, certo? Se tiver imagem no post. Ah, e pega a imagem também aqui. Aí o céu é o limite, né? Você pode colocar também, como eu não estou fazendo uma aplicação, eu não estou com a aplicação pronta, eu prefiro fazer do zero, então eu preferi que vocês tivessem a mesma impressão que eu teria, né? Quem quiser utilizar o Retool, eu sugiro que, na minha opinião, se você não usar os vídeos, você não vai entender, pelo menos, ou não lembrar nada, né? Então eu sugiro sempre que vocês façam, tipo, pode colocar tudo aqui, não quebra, se quebrar o aplicativo delete faz o outro, tá ligado? Enfim, você imagina aqui, por exemplo, vamos supor que você vai puxar a imagem, né? Se eu fosse mandar atualizar esse post, cara, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer um post. Na verdade, um push, né? Se você não vai criar, você vai fazer um update, né? Aí, o endpoint do WordPress é diferente, você não vai fazer um get, tá certo? Existem uns parâmetros específicos para fazer isso. Como já deu uma hora aqui de live, né? E eu prometi o sorteio, então o sorteio eu vou mostrar o sorteio aqui, deixa eu ver se tem pelo menos 5 online. Se tiver 5, 300 conto, né, Otávio? De graça. Cadê? Cadê aqui? Cadê? Fabinho vem que fosse precisar sair, infelizmente. Primeira live dele conosco, né? Davi não apareceu, o menino também não. Deixa eu só ver aqui quantas inscrições tivemos lá no Airtable. Sorteio fiz no Airtable aqui. Tá, beleza. Está no Steph. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9. Legal. A Everton também, beleza. Velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui Vitão também, né? Vou pegar aqui do 1 ao 9, tá? Vemos 9. Ainda bem que a galera é de casa, né? Vou fazer aqui o sorteio. Como é o nome daquele negócio, Otávio? É sorte online, né? Sorte online, sei lá. Sorteio online, esse aqui, né? O cara conhece o gigante. Não é esse não. Cadê? Qual é o nome? O Otávio tá escutando. Sor... sorteio online, como é? Number, sei lá. Sorteador.com.br. Aqui. É esse aqui, pronto. Sortear entre um, tá 99. Deixa eu trazer aqui. Cadê a música? 10, 9, 20. O número um. Low. Número 5.
Número 5. Cadê? Ah, Everton Kruger, ó. Olha, Everton, muito bom, papai. Ah, número 5, Everton Kruger. Kruger. E, aqui. Faz um negócio desse aqui, né, Otávio? Número 6, Vitor Fernandes. Esse é Vitão, não? É não, né? Vitor Fernandes. Massa. Victor Fernandes. Muito bom. O Everton já tinha sinalizado pra mim essa parte do Itu. Muito bom, velho. E tem ninguém na live? O Otávio tá aqui, mas não? Deixa eu ver. Senão eu vou fechar a bodega. Porque você fez a integração, velho. A gente puxou os puxos, tá? Se eu tivesse mais de 10 sites aqui, você pode colocar um select aqui em cima, tá? Tipo, cadê? Select aqui em cima. Por exemplo, selecione o site, tá? Selecione o site. Se eu utilizar a mesma token para todos os sites, você não precisa, tá? Você não precisa utilizar, fazer vários queries. Você pode usar uma query dinâmica, tá certo? Por exemplo, eu vou entrar aqui, na Canguru, tá? Eu vou criar um outro de press, beleza? Aliás, deixa eu pegar esse da PNE, né? Tá? A gente vai utilizar duas aplicações de WordPress, tá? Se tiver 50, beleza. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é Kangaroo Host, papai. Cadê? Ahn, tudo bom, William? Tranquilo? Satisfação, muito bom. Espero que gerem pelo menos a inquietação da galera pra gente fazer coisas novas aqui. Tem muito aplicativo novo, legal, do Doctorfy, inclusive. Isso aqui é a instalação da PNE, deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar o mesmo plugin com a mesma token, só que assim, nesse caso aí de utilizar a mesma token, tá? Deixa eu só entrar aqui. É interessante que vocês, tipo, tem uma galera que gosta de duplicar projeto, né? Se for uma coisa onde é escalada, né? Você pode utilizar a Custom API. Deixa eu só ver que tá aqui, Custom API. Você pode utilizar tipo, a token customizada, mas eu já não indico aquele plugin, tá? Ele já cobra, digamos assim. Só ver se eu coloco aqui. Para autenticação de token, se você colocar o termo JWT, você vai encontrar outros plugins, né? Inclusive alguns mais famosos, tá? Esse do Henrique Chaves é bom pra caramba, só que ele não tem um front, tá certo? Ele não tem, tipo, você não consegue clicar. É tudo no back, então você tem código. Aqui também, esse aqui não, Simple JWT, Beater, esse aqui eu não vi. Dê uma olhada sempre no tempo de atualização, tá? Não olha só isso aqui nem isso aqui não. Olha também como é que tá a taxa de atualização, para não cair em pegadinha, tá? Se tem muitas opções, então não precisa ficar, né? Eu vejo assim. Nesse caso aqui eu vou usar, você pode usar o mesmo, tá? Qual o problema? Nesse caso eu quero utilizar o mesmo painel no YouTube, tipo um select aqui em cima, né? Escolher aqui a opção um e ele atualizar a tabela baseado nos posts do site um, né? Aí, por exemplo, você poderia colocar aqui, vou fazer, mas só ilustrando aqui, por exemplo, colocar um botão, tá? Assim, ó, criar post, tá? Aí você, se criar post, ele vai mudar lá. O Retool tem, quer dizer, existem centenas de opções para você fazer isso, tipo com select, mas aqui tem, o React tem uma funçãozinha que é bem legal, que é o Cascade, não, deixa eu ver se é o Cascade. Cascade vocês colocam categoria, com selects, né, internos, assim. Mas não era isso que eu queria fazer, mostrar não, era esse aqui, ó. Cadê? Uhum. Date range. Chained, acho que é esse aqui, ó. Chained com components. É o Cascade mesmo, switch group, pronto, é esse aqui. Colocar um switch. Eita, papai. Você pode colocar um switch aqui em cima, tá?
vamos supor, eu quero que essa tabela, ela seja, por exemplo, agora vamos atualizar post, tá? E aqui se você colocasse, por exemplo, vou até tirar esse botão aqui, tirar post. Nesse caso aqui, ó, você está dando para enxergar, deixa eu botar aqui. Aqui é um select. E eu tô, aqui seria essa label aqui, por exemplo, background aqui, deixa eu colocar um background branco, né? E, e aqui, onde tem o nome label, seria tipo, selecione o site, né? Aqui, por exemplo, selecione o site. Vou esperar aqui, selecione o site. E aí você seleciona o site. Agora, o site você vai ter que colocar manualmente aqui no select. Tipo, se eu colocar aqui o nome do site lá, da PNE.com.br, o meu valor teria que ser da PNE, tá? Então aqui, na option 3, o valor eu colocaria da PNE.com.br. Dev.ap, né? Deve paga, né? Eita, deve mais paga. E a label, eu colocaria dev da PNE. Show. Então, se eu clicar aqui no select, da PNE. E aí, acontece o quê? Nada. Você não configurou nada, né? Então, não vai adivinhar, né? Não tem essa IA mãe de Ná. Então, aqui no Torrent mesmo, você configura, isso aqui é fantástico, você configura interações com triggers e actions, tá? Iteration. Aí você configura aqui, que esse select, eu quero fazer assim, que quando alguém selecionar isso aqui, a query rode e seja dinâmica. Aí eu vou fazer outra query aqui, né? Estou fazendo um site aqui, beleza. Se eu tivesse 10, Ícaro, então você teria que preencher aqui os valores, tá? Colocaria, por exemplo, deixa eu só ver aqui, cadê o... A gente tá fazendo um da PNE, né? Colocar aqui da PNE, seria o da PNE.br, né? Então colocar aqui o valor da PNE.br. Por que isso? Não tô entendendo não. Porque eu vou duplicar essa query, tá? Vou duplicar ela. E essa query vai ser, essa query, número 2 vai ser get wp dynamic. Por quê? Eu vou colocar aqui esse parâmetrozinho do meio aqui, ó. Só que é só. Esse ORL, na verdade, ela vem do select, entendeu? Ó, isso aqui vai vir do select. Então, como é que eu faço isso? Eu pego aqui, deleto isso aqui, duas chaves, tac, tac, e o Kiko. Coloco aqui, select value e fecha a chave. Show? Que massa, velho. É massa. Eu acho massa. Os parâmetros dinâmicos, eles trazem. Quem tá ligando? Trazem. Trazem. Trazem vida à parte de automação e triggers. E o workflow se combina muito com essa parte aqui. Muito, muito mesmo. Tem alguém falando aqui. Tá me ligando, velho. Então, aconteceu alguma coisa? Me perturba. Tá. Então, aqui eu coloquei da PNL, beleza? E o dev. Por trás, se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso colocar um botão aqui, que esse botão vai acionar a query. Eu não preciso dizer que esse botão vai pegar do select, não. Por quê? Porque lá na query eu já coloquei dinâmico. Então, quando eu apertar no botão, por exemplo, se for o botão, ele já, de forma nativa, o Retool já tem isso configurado, ele já vai pegar o valor dinâmico, tá? Nesse caso aqui, você tem duas formas de alterar e atualizar essa tabela, né? A primeira seria, tipo, colocar um evento no select aqui, ó, evento, beleza? E aí, eventos, o Uritu tem algumas opções. As opções variam dependendo do widget que você está usando, tá? Então, no caso select, um evento ele pode fazer aqui, tipo action, né? Ele pode, quando, uma trigger, quando alterar alguma coisa no select, tá? Change, por exemplo, ele rotacionar uma query, tá? Fantástico isso. Então, quando alterar aqui alguma coisa, o que acontece? Eu quero que a minha query dinâmica funcione, tá certo? Beleza? Duvida? Tá. Vou salvar aqui e vou mexer aqui, ó. A query tá rodando, ó. Tá vendo? Porque deu errado ali, porque o da PNE não tem toque, tá ligado? E aí eu vou fazer o seguinte,
que esse campo aqui, ele não seja alterado pelo tapete dinâmico, tá? Que ele seja alterado pelo... Aí tem que ser diferente isso aqui, porque se eu tiver dois tipos de queries ali, eu tenho que ter um if. Nesse caso aqui, eu vou botar só que a tabela, ela vai ser atualizada através dos get da API dinâmica. Eu tô colocando select, tá? Aí eu vou colocar get da API dinâmico, data, mesmo jeito. Puxa tudo. Beleza? Então, se eu clicar aqui, ó, só pra vocês verem aqui. Pá. Tá vendo que tem um load aqui, ó? Nada. Aqui em cima. Tá. Puxou de um site, puxou do outro. Show de bola, Ícaro. Qual seria o ideal aqui? O ideal é ter mais tempo e ter, né, pra gente fazer outros painéis. Mas isso aqui a gente vai estar em módulos de graça, porque é um conteúdo que já deveria estar aqui no Brasil. A gente está trazendo workflow, por exemplo, e a comunidade precisa crescer nessa parte. E enquanto eu tiver um tempinho livre, enquanto eu tiver tempo, e vai ser sempre um prazer trazer isso aqui. A automação, a gente está precisando fazer um batalhão de gente aqui de automação, velho. E IA também. O ideal aqui, se eu fizesse um aplicativozinho com a sidebar, né? Seria que, tipo, aqui nesse select, você escolher se vai postar ou se vai atualizar, tá certo? Eu quero postar. Ou então até páginas diferentes, tá? E quem é bom de interface aí podia até fazer eu vou pedir pro Eric, pro Everton e quem que entrou, o outro foi o Vitor. Pra gente fazer a aplicação aqui, quem sabe, né? A gente faz uma aplicaçãozinha e integrada com o WordPress, talvez até um pouco de IA, né? Tipo o DALL-E, fazer as thumbnails, né? Talvez GPT-3, não sei. E, enfim, tem muita coisa rolando, tá? Essas automações a nível de gerenciamento, tá? De segurança, por exemplo. Você pode integrar, tá? Tipo, um log, né? Log, um WXY específico dentro do WordPress. A gente tá com a ferramentazinha aqui. Já terminei, galera. Então, quem quiser perguntar aí, por favor, pergunta, já tá para não ficar tão tarde, tá? A gente cadê o só pega aqui. Eu vejo muito, tipo, já passei muito por isso, mas é muito recorrente você ver, tipo, não só hospedagem, mas tipo aplicações que estão meio que erradas. Eu falo errado porque, tipo, o cara botar um limite de memória, né? Um servidor que não tem 10 GB, o cara 5 GB de memória o servidor não tinha, né? Então, com 50 plugins, né? E aí, pensando nisso, a gente criou uma aplicaçãozinha para testar com o plugin do iGrow, né? Então, só para finalizar aqui, eu já fechei a ideia aqui do app, tá? Quem quiser perguntar, beleza? Esse app aqui eu vou disponibilizar para os meninos que vão receber, né, o bônus aí. Espero que sim. Esse bônus não é via da Raiz, é via YouTube. E, enfim, né? Falei sobre as queries, a gente fez uma integraçãozinha, criei uma autenticação, né? Mostrei a a aplicação do Itu, criando um app simples, tá? Com tabela dinâmica, via API, puxando. Tá faltando o quê? Fazer um post, né? Pode fazer. Não fiz o post. Deixa eu fazer o post? Fica melhor. Então, vou fazer assim. Vou fazer aqui uma tabela. Cadê? Vou fazer uma tabelinha aqui. Deixa eu fazer assim, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer uma sidebar aqui, tá? E essa sidebar aqui, eu vou fazer... Vou puxar aqui o aplicativo, Itu Live, e vou duplicar esse aplicativo aqui, que vai ser criar post, tá? E o nome desse aqui eu vou botar assim, selecionar. Vou selecionar, tá bom. Em criar post, a gente vai fazer um post, óbvio. Eu vou aproveitar já cadê? Que tá com a sidebarzinha. Vou aproveitar aqui o painel e vou colocar aqui um form. Vou colocar aqui uma textiária, né? E vai ser o título do post, tá? Vou colocar esse aqui outra cor, pai. Fica mais bonitinho, né? Feio pra caramba. Título do post, tá? Título, título do post, tá? Tô fazendo bem simples aqui. Tem como puxar de um site e botar em outro? Tem. A gente pode puxar. Boa ideia, né? Título do post e vou colocar um textiário aqui. Cadê?
Não, vou colocar um text, não. Vou colocar um. Deixa eu ver aqui. Text área mesmo, assim, ó. Tá? E aqui o conteúdo do post, tá certo? Aqui eu vou botar com 20 linhas. 10 linhas, tá? Aqui, beleza. Deixa eu colocar um container pra ficar bonitinho. Pega esses dois, ó. Bota pra dentro, ó, pai. Show. Beleza? Então aqui seria um aplicativo de. Vou deletar esse aqui em cima, né? Vou deletar esse. Vou deletar esse aqui também, certo? Vou deletar esse. Esse aqui vai lá pra cima. E. Né? Tá. Selecionar o site, eu vou deixar aqui em cima, mas aqui seria a parte de criar, criar post. Certo? Criar post. Selecionou o site aqui e escolhe o post, digamos, né? Tá. Vamos pegar aqui uma query que já está feita. Vou alterar ela para post, certo? Da PNE. E vou colocar aqui embaixo os parâmetros. Deixa eu só colocar aqui, colocar no body. Beleza, você pode colocar aqui o URL parâmetros, tá? Então seria, tem que pegar a referência. Você vai criar em post, você vai criar post, existe uma referência da documentação oficial da API do WordPress, tá? Então, como argumento, beleza? Aqui tem os obrigatórios. Cadê os obrigatórios? Vou pegar os obrigatórios. Definição. Tá. Criar um post, beleza? Criar um post. Show. Então tem título e conteúdo, certo? Título e conteúdo. Esses dois aqui, ó. Beleza. Título, posso estar aqui, title. E aí, e o content, tá? Show de bola. Você nota que ele vai formar um parâmetro aqui na one query string, tá? Vou salvar e vou fazer o run aqui. Beleza. Se tiver correto, ele vai criar o post. Então ele criou o post aqui, tá? Lá no WordPress, no dev, post, tá aqui, ó. E aí, certo? Como rascunho. Então você bota aqui como status, cadê? Status, publish. Beleza? Separar isso aqui. Status, esse aqui que eu tava falando. Eita, papai. Aqui, ó. Status, publish. Beleza? Vou meter ficha aqui 50 vezes, ó. Uma, duas. Duas. Beleza, tá bom. Tá bom porque a gente vai usar esse formezinho aqui. E aqui eu vou alterar o nome da query para criar WP. Show? Beleza. Aqui eu vou botar um botão gigante do tamanho do coração de Fábio, foi embora. E... Eita, papai. Então, um botão aqui rosa. Show. Então, você bota aqui o título, o valor... Tá. Desse jeito aqui, o botão não vai fazer nada. Por quê? Porque eu tenho que colocar dinâmico. Então, esse title aqui, ele tem que pegar o quê? O valor desse text input 1. Então, eu teria aqui text input 1 value. Show. E o content, o text area. Então, coloca aqui text area. Não, peraí, opa. Aqui, ó. Text area, né? Beleza? Tá. Text input, show de bola. Porque ele está formando dinâmico para mandar para a API. Show de bola. Salvou, beleza. Vou colocar aqui, gente, vou fechar esse aqui, esse aqui e esse aqui. Tá. Fazer um preview. Tem a opção de preview. Sai de basinha bonitinha. Tá. Como tá muito tempo, já são 11 horas, né? Vou colocar aqui. Título da raiz. Para até no GPT-3 pedir para ela gerar um negocinho, né? Ficar bonito? Melhor, né? Nem usei Yalm. E aí, papai? Vamos criar um texto lindo para postar no nosso projeto de não. Deixa eu só colocar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou pedir para criar um texto falando sobre API, WordPress, FreeTool e amor em Marte. Tá? Beleza. Pedi para parar, parou. Show. Só botar esse aqui.
Melhor do que o fake, né? Vou colocar aqui e vou pegar esse aqui também. Então, se eu fizer o seguinte, vamos lá. Se eu apertar no botão, vai acontecer o quê? Nada, porque eu esqueci de colocar aqui. Foi mal. Esqueci de colocar aqui esse botão, ele vai acionar o Action, né? Então tem que vir aqui, clicar no botão, vir aqui na parte de interação, né? E escolher um elemento aqui. Ele vai criar o WP, é isso mesmo. Tá. Aqui, vem pra cá. E aqui, vem pra cá. Tá. Uma, beleza? Duas, três, quatro. Você pode fazer um for aí, quando você quiser. Tá no de pré, deixa eu ver como é que tá aqui. Né? Tá vendo? Beleza? É, galera, eu acho que tá bom de conteúdo por hoje. Falei bastante essa parte, às vezes, do Ritu junta com a API, para quem não absorveu ainda, ela gera um pouco tipo, exige uma maturação, tá? Mas eu acho que são dois ambientes que podem andar de forma separadas, tá bom? E eu realmente queria fazer essa live com os dois, deve ter feito separado, mas não é um contexto, não. Para marcar a nossa presença esse ano, realmente foi muito difícil esse ano para, pelo menos para mim, estar aqui. Não tô dizendo vivo não, mas trazendo esse conteúdo aqui para o Brasil, né? Ei. Mas enfim, quem está se conectando conosco sempre tem os canais normais, tá? Tem e-mail, né? O fórum da Microsoft, infelizmente, não consigo validar sozinho, né? Estão abertas as vagas para você para trazer mais. Quem quiser gerenciar junto conosco lá, tem mais de 150 pessoas esperando, cento e poucos, não lembro. E é isso. Deixa eu só ver o chat como vocês aqui. Todo mundo dormiu, né, papai? Beleza. It's a lot of job. Vocês vão receber um e-mail, né? O Kruger e o Vitor. E quem se interessou também pelo Retool, entre em contato com a gente, tá? A gente tá como partner direto do Retool aqui no Brasil, beleza? E que puder ajudar é sempre um prazer imenso, tá bom? Então é isso. Show?